A física quântica não se trata apenas de descrever o universo nas suas menores escalas. Na verdade, ela nos obriga a questionar a própria natureza da realidade. E é justamente nisso que vamos mergulhar agora, nessas profundas questões filosóficas que a física quântica basicamente coloca no banco dos réus. Ok, vamos entender bem essa história. Para sacar o tamanho do desafio, a gente precisa olhar para esse contraste. De um lado está o mundo clássico, o mundo de Newton. Pensa nele como um grande relógio suíço. Se a gente soubesse condições iniciais, dá para prever o futuro com uma precisão absurda. É um universo determinista. Do outro lado, o mundo quântico. E aqui a certeza absoluta simplesmente some. A natureza, lá no seu nível mais fundamental, funciona na base da probabilidade, do acaso. É uma mudança de paradigma completa. A gente sai do previsível e cai no inerentemente aleatório. E essa mudança para um universo de incertezas representa uma ruptura total com séculos de pensamento científico. A mecânica quântica não diz só que prever o futuro é difícil. Ela diz que a previsão perfeita é, por princípio, impossível. Ela introduz uma aleatoriedade que está na própria estrutura da natureza. Olha só que distinção crucial entre dois tipos de aleatoriedade. Jogar uma moeda parece aleatório, certo? Mas, em teoria, é um evento clássico. Se a gente tivesse dados suficientes, a força exata do polegar, a rotação, a resistência do ar, tudo, a gente poderia prever o resultado. Essa aleatoriedade vem da nossa ignorância. Agora, com o fóton, a história é outra. Mesmo com todo o conhecimento possível sobre o sistema, o resultado de uma medição ainda é uma questão de probabilidade. Não é ignorância, é uma propriedade fundamental da natureza. Então, como é que os físicos da época lidaram com essa realidade nova e, bem, esquisita? A primeira e mais influente resposta veio com a chamada Interpretação de Copenhague, liderada por Niels Bohr. E ela ofereceu uma definição radicalmente nova do que a gente entende por real. Então, o ponto central é este. Para a galera de Copenhague, se não dá para medir algo, não dá para dizer que aquilo existe de forma definida. Uma partícula não tem uma posição exata antes de a gente medir. Ela existe num estado de potencialidades, sabe? Uma nuvem de probabilidades. A realidade, nesse sentido, é criada, ou, no mínimo, definida pelo ato da medição. É uma ideia bem desconcertante, para dizer o mínimo. Isso aqui ilustra de forma brilhante a filosofia por trás dessa visão. Essa citação, que é do filósofo Wittgenstein, resume a abordagem positivista do Bohr. A ciência deve se limitar ao que é observável, aos resultados dos experimentos. Ficar especulando sobre uma realidade escondida que a gente não pode acessar é visto como inútil, quase metafísica. Se a gente não pode observar, devemos permanecer em silêncio. Outra forma de pensar sobre isso é com a analogia do mapa. A teoria quântica, com todas as suas equações e funções de onda, não é uma foto literal do mundo quântico. Ela é um mapa. E um mapa incrivelmente preciso, que nos permite navegar e prever os resultados dos experimentos. Mas, assim como um mapa de papel não é a cidade real, de pedra e asfalto, a teoria não é a realidade em si. É uma ferramenta para prever probabilidades. Mas nem todo mundo ficou satisfeito com essa visão. Albert Einstein, um dos pais da própria teoria quântica, se tornou seu crítico mais poderoso. Ele acreditava firmemente numa realidade objetiva, que existe independentemente de nós, os observadores. Para o Einstein, a aleatoriedade da quântica não era fundamental. Era, na verdade, um sinal de que a teoria estava incompleta. Ele propôs que deviam existir variáveis ocultas. Pensa nelas como aquelas informações que faltam no lançamento da moeda. Se a gente pudesse conhecer essas variáveis, a aleatoriedade aparente sumiria e o determinismo do universo seria restaurado. Essa citação captura perfeitamente a convicção do Einstein. Para ele, uma teoria que depende de probabilidades e de um observador para definir a realidade não podia ser história completa. A intuição científica dele exigia uma realidade mais profunda, mais objetiva, só esperando para ser descoberta. Esse é o coração do famoso argumento EPR dele. Ele imaginou um cenário com partículas emaranhadas. Ao medir uma, a gente sabe instantaneamente uma propriedade da outra, não importa a distância. Para Einstein, isso provava que a propriedade já estava lá o tempo todo, pré-definida nos dois lugares. A medição só revelava, tinha que haver um mundo real e local por baixo de tudo que as nossas medições simplesmente descobrem. Por décadas, esse debate foi puramente filosófico. Copenhague contra o realismo de Einstein. Parecia uma coisa impossível de resolver.
Até que, lá nos anos 60, um físico chamado John Bell encontrou uma maneira engenhosa de transformar essa discussão filosófica numa questão que podia ser respondida com um experimento. Vamos ver como isso funciona. Imagina o experimento da imagem. Uma fonte emite pares de fótons emaranhados, cada um para um lado. Se a gente mede o fóton da direita e descobre que ele tem uma certa polarização, digamos, vertical, a gente sabe na hora que o parceiro dele lá na esquerda vai ter a polarização horizontal. Essa correlação é perfeita, não importa a distância entre eles. Essa é a grande questão que o Bell se propôs a responder. Essa correlação perfeita poderia ser explicada por instruções secretas dadas a cada fóton no momento em que foram criados? Tipo 2 envelopes lacrados com instruções coordenadas? Essa é a visão de Einstein, um realismo local, sem nenhuma ação fantasmagórica à distância. O que o Bell provou matematicamente foi surpreendente. Ele mostrou que, se o universo do Einstein com realismo local e variáveis ocultas fosse verdade, existiria um limite para o quão fortes essas correlações entre os fótons poderiam ser. Só que a mecânica quântica previa correlações que ultrapassavam esse limite. De repente, havia uma previsão que podia ser testada. O universo tinha que escolher um lado. E o veredito chegou. Inúmeros experimentos cada vez mais precisos ao longo de décadas foram realizados, e os resultados foram inequívocos. As previsões da mecânica quântica estavam corretas. As correlações eram mais fortes do que qualquer teoria de realismo local poderia permitir. A visão de Einstein de uma realidade completa e local, por mais bonita e intuitiva que fosse, simplesmente não é como o nosso universo funciona. Mas mesmo com o veredito de Bell, um mistério profundo continua. Derrotar a visão de Einstein não resolveu todos os problemas. Na verdade, deixou um dos maiores quebra-cabeças ainda mais evidente: essa fronteira nebulosa entre o mundo quântico e o nosso mundo clássico. Então, o ponto crucial agora é: o que exatamente é uma medição? A interpretação de Copenhague diz que a medição colapsa as probabilidades numa realidade definida. Mas um detector, um aparelho, é feito de átomos, elétrons, prótons, as mesmas partículas quânticas que ele mede. Então, por que o detector também não entra num estado de superposição junto com a partícula que ele está medindo? E isso nos leva direto ao famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Ele foi projetado justamente para ilustrar as consequências absurdas de aplicar as regras quânticas ao nosso mundo macroscópico. Se o átomo pode estar em 2 estados ao mesmo tempo e o detector está ligado a ele, então o detector também está. E se um mecanismo letal está ligado ao detector e um gato está na caixa, bom, a lógica quântica sugere que o gato estaria numa superposição de vivo e morto até alguém abrir a caixa para observar. O paradoxo do gato não é sobre crueldade com animais, claro. É sobre destacar essa fronteira que parece totalmente arbitrária. Em que ponto as regras da superposição quântica param de valer? É quando o sistema atinge um certo tamanho, uma certa complexidade? Ninguém tem uma resposta definitiva. Esse continua sendo um dos maiores problemas não resolvidos da física. E assim, a gente fica com essa pergunta provocadora. A realidade que a gente vive, com objetos em lugares definidos e resultados claros, emerge de um substrato quântico de pura potencialidade e probabilidade. Mas a transição entre esses 2 reinos, essa costura que une o quântico ao clássico, permanece um dos mistérios mais profundos e fascinantes de toda a ciência.